Voltei feliz para casa. Tranquei-me no banheiro para não perturbar o resto da família e estudei até umas 3 da madrugada, quando finalmente fui dormir. Levantei às 6h30 para recopiar o texto, mas antes o li na bela grafia redonda de Lila, uma grafia que se manteve a mesma desde a escola fundamental, já muito diferente da minha, que se reduzira e simplificara. Na página havia exatamente o que eu tinha escrito, mais límpido, mais imediato. As rasuras, os deslocamentos, os pequenos acréscimos e, de algum modo, sua própria caligrafia me deram a impressão de que eu tivesse escapado de mim e agora corresse 100 passos mais adiante, com uma energia e, ao mesmo tempo, uma harmonia que a pessoa que ficara para trás não sabia que tinha. Decidi deixar o texto na grafia de Lila. Entreguei-o a Nino daquele modo para preservar o traço visível da presença dela dentro de minhas palavras. Ele leu piscando várias vezes os longos cílios. Ao final, disse com uma inesperada e repentina tristeza: Galiane tem razão. Em que? Você escreve melhor que eu. E embora eu protestasse embaraçada, ele repetiu a frase uma segunda vez. Depois virou as costas sem se despedir e foi embora. Não me disse nem mesmo quando a revista sairia ou como poderia consegui-la. Nem tive a coragem de perguntar a ele. Foi um comportamento que me aborreceu, tanto mais que, enquanto se afastava, por poucos segundos reconheci o jeito de andar do pai. Terminou assim nosso novo encontro. Erramos em tudo mais uma vez. Durante dias, Nino continuou se comportando como se escrever melhor que ele fosse uma culpa a ser expirada. Eu me irritei, quando de repente voltou a me conferir corpo, vida, presença, e me perguntou se podíamos fazer juntos um trecho no caminho. Lhe respondi fria que eu já tinha um compromisso. Meu namorado viria me buscar. Por um tempo deve ter achado que o namorado era Afonso, mas a dúvida se dissipou quando uma vez, na saída, sua irmã Marisa apareceu, pois precisava lhe falar não sei o quê. Não nos víamos desde os tempos de Ixia. Correu para me abraçar, fez muita festa, me disse que ficara triste por eu não ter voltado a Barano naquele verão. Como eu estava acompanhada de Afonso, o apresentei a ela. Como o irmão já tinha ido embora, ela insistiu que nos acompanhar por trecho no caminho. Primeiro nos contou, com aquele modo vivaz de sempre, todas suas dores de amor. Depois, quando se deu conta de que eu e Afonso não éramos namorados, parou de falar comigo e começou a conversar com ele daquele seu jeito cativante. Ao voltar para casa, na certa, contou ao irmão que entre mim e Afonso não havia nada, porque já no dia seguinte ele prontamente voltou a me cercar. Mas agora eu me irritava só de olhar para ele. Seria presunçoso como pai, apesar de detestá-lo? Achava que os outros deviam necessariamente desejá-lo, amá-lo? Era tão cheio de si a ponto de não tolerar outras virtudes que não as próprias? Pedi a Antônio que viesse me buscar no colégio. Ele me obedeceu logo, desconcertado e ao mesmo tempo agradecido por aquele pedido. O que mais o surpreendeu deve ter sido que ali em público, diante de todos, eu peguei a mão dele e enlacei meus dedos nos seus. Sempre me recusara a passear daquele modo, tanto no bairro quanto fora dele, porque ainda me achava uma menina e me dava a impressão de estar passeando com meu pai. Mas daquela vez o fiz. Sabia que Nino nos olhava e quis que entendesse quem eu era. Escrevia melhor do que ele, publicaria na revista em que ele publicava. Era boa na escola tanto ou mais que ele. Tinha um homem e, por isso, nunca correria atrás dele feito uma cadelinha fiel. Também pedi a Antônio que me acompanhasse no casamento de Lila, que nunca me deixasse sozinha, que conversasse comigo e, se fosse o caso, dançasse sempre comigo. Temia muito aquele dia, era como se fosse um corte definitivo e queria alguém a meu lado para me sustentar. Aquele pedido deve ter complicado ainda mais sua vida. Lila tinha enviado os convites a todos. Nas casas do bairro, as mães e as avós já trabalhavam há tempos costurando vestidos, procurando chapeuzinhos e bolsinhas, buscando nas lojas os presentes de casamento, sei lá, um serviço de copos, de pratos, de talheres. Não era tanto por Lila que faziam aquele esforço, era por Stefano, que era muito bondoso e nos permitia pagar as compras no fim do mês. Mas um casamento era, acima de tudo, uma circunstância em que ninguém podia fazer feio, especialmente as garotas sem namorado,
que naquela ocasião tinham a possibilidade de encontrar um e se arranjar, casando-se por sua vez dali a alguns anos. Justamente por esse último motivo, eu quis que Antônio me acompanhasse. Não tinha nenhuma intenção de oficializar a coisa. Tínhamos o cuidado de preservar nossa relação absolutamente secreta, mas tendia a manter sob controle a ansiedade de me mostrar atraente. Queria, naquela ocasião, me sentir digna, tranquila, com os meus óculos, meu vestido pobre costurado por minha mãe, os sapatos velhos, e, no entanto, pensar: tenho tudo o que uma jovem de 16 anos deve ter. Não me falta nada, nem ninguém. Mas Antônio não tomou aquilo do mesmo modo. Amava-me, considerava-me a maior sorte que lhe acontecera na vida. Perguntava-se várias vezes, em voz alta, com um fio de angústia esticado sob a aparência divertida, como é que eu tinha escolhido logo ele, que era um bronco e não sabia falar uma frase inteira. Na verdade, não via a hora de se apresentar na casa de meus pais para oficializar nossa relação. Consequentemente, com aquele meu pedido, deve ter pensado que finalmente eu estava me decidindo a tirá-lo da clandestinidade e se endividou para fazer um terno no alfaiate, sem contar que já lhe passavam os presentes do casamento, as roupas de Ada e os dos outros irmãos, uma aparência apresentável para Melina. Não me dei conta de nada. Segui adiante entre a escola, as consultas urgentes sempre que a situação entre Lila, a cunhada e a sogra se complicava, a agradável ansiedade pelo artigozinho que podia ser publicado a qualquer momento. Estava secretamente convencida de que eu só existiria de fato a partir do momento em que minha assinatura aparecesse impressa, Helena Greco, e vivia esperando aquele dia sem dar muita atenção a Antônio, que teimara em completar seu traje para o casamento com um par de sapatos cerulo. De vez em quando me perguntava: Você sabe em que ponto estão? E eu respondia: Pergunte a Rino, Lina não sabe de nada. E era verdade. Em novembro, os cerulos convocaram Stefano, sem se preocupar minimamente em antes mostrar os sapatos a Lila, que, no entanto, ainda morava na casa deles. Mas Stefano se apresentou de propósito acompanhado da noiva e de Pinúcia, os três oferecendo e parecendo saídos da tela de TV. Lila me disse que quando viu materializados os sapatos que ela desenhara anos antes, sentiu uma emoção fortíssima, como se uma fada tivesse surgido e realizado um desejo seu. Os sapatos eram justamente como os imaginara naquela época. Pinúcia também ficou de queixo caído. Quis provar o modelo de que gostava e fez muitos cumprimentos a Rino, dando a entender que os consideravam o verdadeiro artífice daquelas obras-primas de leveza e robustez, de harmonia dissonante. O único que se mostrou insatisfeito foi Stefano. Interrompeu os elogios rasgados que Lila fazia ao irmão, ao pai e aos ajudantes. Silenciou a voz melosa de Penúcia, que se congratulava com Rino erguendo um tornozelo para lhe mostrar de um pé extraordinariamente calçado, e modelo atrás de modelo criticou as modificações feitas nos desenhos originais. Implicou, sobretudo, na comparação entre o sapato masculino, tal como tinha sido feito por Rino e Lila, às escondidas de Fernando, e o mesmo sapato, tal como o tinham fabricado pai e filho. O que é esta franja? O que são estas costuras? E essa fivelinha dourada? Perguntou irritado. E conquanto Fernando explicasse as modificações por motivo de solidez ou para camuflar algum defeito de projeto, Stefano se mostrou irredutível. Disse que tinha investido muito dinheiro não para obter sapatos quaisquer, mas sapatos precisamente idênticos aos de Lila. Houve muita tensão. Lila brandamente tomou partido do pai. Disse ao noivo que não se importasse. Seus desenhos eram fantasias de menina e as modificações, aliás nem tão relevantes, eram certamente necessárias. Mas Gino apoiou Stefano e a discussão prosseguiu por muito tempo. Só se interrompeu quando Fernando, consumido de cansaço, sentou-se no canto e, olhando os quadrinhos pendurados na parede, disse: Se quiserem os sapatos para o Natal, fiquem com estes. Se quiserem idênticos aos que minha filha desenhou, deem para outro fazer. Então Stefano cedeu e Rino também. No Natal, os sapatos foram expostos na vitrine, uma vitrine com uma comenta feita de chamuços e algodão. Passei para vê-los. Eram objetos elegantes, acuradamente acabados.
Só de olhá-los dava uma impressão de opulência que contrastava com a vitrine pobre, com a paisagem desolada de fora, com o interior da sapataria, cheio de tiras de pele, couros brancos, sovelas, moldes de madeira e caixas de sapatos empilhadas até o teto, à espera de clientes. Mesmo com as modificações introduzidas por Fernando, eram os calçados de nossos sonhos infantis, não pensados para a realidade no bairro. De fato, no Natal, não se vendeu um par sequer. Só Antônio apresentou, pediu o número 44 a Rino, experimentou. Depois me disse o prazer que sentiu ao se ver tão bem calçado, se imaginando comigo no casamento, trajando a roupa nova, aquele sapato nos pés. Mas não deu nem nada. Quando perguntou o preço e Rino lhe respondeu, ficou boquiaberto. Tá maluco? E quando Rino lhe disse: Posso fazer as prestações mensais para você? Ele respondeu rindo: Então prefiro comprar numa lambreta. Tomada pelo casamento, a princípio Lila não percebeu que o irmão, até aquele momento alegre e divertido, apesar de extenuado pelo cansaço, estava voltando a ficar sombrio, a dormir mal e a enfurecer-se por nada. É como uma criança, disse quase a justificá-lo para Penucci por certos rompantes. Muda de humor segundo seus caprichos são atendidos imediatamente ou não. Não sabe esperar. Assim como Fernando, ela não sentiu minimamente a falta de vendas dos sapatos no Natal como um fiasco. A fabricação dos calçados não tinha seguido nenhum plano específico. Nascidos da vontade de Stefano de ser concretizado o extra puríssimo de Lila, havia sapatos pesados, leves, que cobriam quase todas as estações. E isso não era ruim. Nas caixas brancas empilhadas na sapataria Cerulo havia uma razoável variedade. Bastava esperar o inverno, a primavera, o outono e os sapatos venderiam. Mas Gino ficou cada vez mais agitado. Depois do Natal, por iniciativa própria, foi até o dono da poeirenta loja de calçados no fundo da estrada e, mesmo sabendo que o homem estava de pés e mãos atados ao solara, lhe propôs expor alguns sapatos cerulo em sua vitrine, sem compromisso, só para ver como iam. O homem respondeu educadamente que não, que aquele produto não era adequado à sua clientela. Rino levou a mal e ambos trocaram palavras pesadas, como depois se soube em todo o bairro. Fernando ficou furioso com o filho, Rino se rebelou e Lila voltou a sentir o irmão como um elemento de desordem, uma manifestação das forças destrutivas que a tinham assustado. Quando saíam os quatro, Lila notava a apreensividade que o irmão agia, de modo que ela e Pinúcia andassem uns 5 passos à frente, enquanto atrás ele discutia com Stefano. Em geral, o salsicheiro o escutava sem dar sinal de aborrecimento. Só uma vez Lila o ouviu dizer: Desculpe, Rino, mas você acha que eu coloquei tanto dinheiro assim na sapataria a fundo perdido só por amor à sua irmã? Fizemos os sapatos, eles são bonitos, agora temos de vendê-los. O problema é que precisamos achá-lo o lugar certo. Aquele só por amor à sua irmã não lhe agradou, mas deixou passar, porque de fato aquelas palavras surtiram um bom efeito em Rino, que se apaziguou e começou a bancar os estrategistas das vendas, principalmente com Penucci. Dizia que era preciso pensar grande. Por que tantas iniciativas boas tinham falido? Por que a oficina de Gorrésio precisava renunciar aos ciclomotores? Por que o armarinho só durara 6 meses? Por que eram empreendimentos de curto fôlego? Os sapatos cerulo, ao contrário, partiriam rapidamente do mercado do bairro e se firmariam em praças mais ricas. Enquanto isso, a data do casamento se aproximava. Lila corria para provar o vestido de noiva, dava os últimos retoques na futura casa e dava combate a Penute e Maria, que, entre outras coisas, mal toleravam as intromissões de Núzia. À medida que o dia 12 de março se aproximava, as tensões iam aumentando. Mas não foi dali que chegaram golpes capazes de abrir rachaduras. Foram dos acontecimentos em especiais, um após o outro, que feriram Lila profundamente. Numa tarde gélida de fevereiro, ela me perguntou de uma hora para outra se eu poderia acompanhá-la até a professora Oliviero. Nunca havia manifestado nenhum interesse por ela, nenhum afeto, nenhuma gratidão. Agora, no entanto, sentia necessidade de levar-lhe pessoalmente o convite.
Como no passado eu nunca tinha mencionado o tom hostil que a professora demonstrara várias vezes a seu respeito, não me pareceu o caso de lhe contar o fato agora, mesmo porque, recentemente, Oliviero me parecera menos agressiva, mais tendente à melancolia e talvez a acolhesse bem. Lila se vestiu com extremo esmero. Fomos a pé até o edifício onde a professora morava, a 2 passos da paróquia. Enquanto subíamos, me dei conta de que ela estava muito ansiosa. Eu estava habituada àquele percurso, àquelas escadas, mas ela não, e não disse uma palavra. Girei a chave da campainha, escutei o passo arrastado de Oliviero. Quem é? Greco. Abriu. Trazia nos ombros um chale violeta e metade do rosto envolvido numa charpe. Lila imediatamente sorriu para ela e disse: Mestra, lembra-se de mim? Oliviero a fixou como fazia na escola quando Lila a incomodava. Depois se dirigiu a mim, falando com certa dificuldade, como se tivesse a boca cheia. Quem é? Não conheço. Lila se atrapalhou e disse depressa em italiano: Sou Cerulo, vi lhe trazer meu convite, vou me casar, e queria muito que a senhora viesse ao meu matrimônio. A professora se dirigiu a mim e disse: Cerulo eu conheço, esta aqui não sei quem é, e bateu a porta na nossa cara. Ficamos paradas no patamar da escada por alguns segundos. Depois lhe rocei a mão para confortá-la. Ela se retraiu, meteu o convite por baixo da porta e desceu as escadas. Na rua, falou sem parar de todas as amolações burocráticas na prefeitura e na paróquia e de como meu pai se revelava inútil. A outra ferida, talvez bem mais profunda, partira inesperadamente de Stefano e da história dos sapatos. Há tempos tinha sido acertado que o padrinho do casamento seria um parente de Maria, que emigrara para Florença depois da guerra e ali abrira um pequeno comércio de antiguidades de vária procedência, sobretudo objetos de metal. Esse parente tinha se casado com uma florentina e ele mesmo adotara o sotaque local. Por causa de sua pronúncia, gozava de certo prestígio da família, razão pela qual tinha sido o padrinho de crisma de Stefano. Entretanto, sem mais nem porquê, o futuro esposo mudou de ideia. A princípio, Lila me falou sobre isso como de um sinal de nervosismo de última hora. Para ela, que o padrinho fosse esse ou aquele era de todo indiferente. O essencial era decidir-se. Mas por uns dias, Stefano só lhe deu respostas vagas, confusas. Não era possível saber quem substituiria o casal florentino. Depois, a menos de uma semana do casamento, a verdade veio à tona. Stefano lhe comunicou como fato consumado, sem nenhuma justificativa, que o padrinho de casamento seria Silvio Solara, o pai de Marcelo e Michele. Lila, que até aquele momento nem sequer levara em consideração a possibilidade de que um parente, mesmo distante de Marcelo Solar, estivesse presente em seu casamento, voltou a ser por alguns dias a garotinha que eu conhecia bem. Cobriu Stefano de insultos os mais vulgares. Disse que não queria vê-lo nunca mais. Fechou-se na casa dos pais. Deixou de providenciar qualquer coisa. Não foi a última prova do vestido de noiva. Não fez nada de nada que tivesse a ver com o casamento. Começou a procissão dos parentes. Primeiro veio sua mãe, Núncia, que lhe falou dolorosamente sobre o bem da família. Depois veio Fernando, grosseiro, e lhe disse que não bancasse a menina. Para qualquer um que quisesse ter um futuro no bairro, ter Silvio Solara por padrinho era obrigatório. Por fim, veio Rino, que lhe explicou a situação com um tom muito agressivo e o ar de homem de negócios que só se preocupa com o lucro. Solara Pai era como um banco e, acima de tudo, era o canal para colocar nas lojas os sapatos de marca Cerulo. O que você quer fazer? Gritou-lhe com os olhos injetados e rajados de sangue. Quer arruinar a mim e a toda a família? Todo o esforço que fizemos até agora? Até Penucci apareceu logo em seguida, dizendo com um tom meio fingido que ela também teria tido muito prazer em ter como padrinho de casamento o comerciante de metais de Florença, mas era preciso ter cabeça. Não se podia jogar pelos ares um casamento e destruir um amor por uma questão de tão pouca importância. Passou um dia e uma noite. Núzia ficou muda num canto, sem se mover, sem fazer nada em casa, sem sequer ir dormir. Então escapuliu escondida da filha e veio me chamar para que eu falasse com Lila e lhe desse um bom conselho.
Fiquei lisonjeada, pensei um bom tempo em que estratégia adotar. Estava em jogo um casamento, uma coisa prática, articuladíssima, sobrecarregada de fatos e de interesses. Aquilo me assustou. Eu, que já sabia ser capaz de atacar publicamente o Espírito Santo, desafiando a autoridade do professor de religião, excluía que, se me visse no lugar de Lila, teria tido a coragem de mandar todos eles pelos ares. Mas ela sim, ela seria capaz disso, ainda que o casamento estivesse a um passo da celebração. O que fazer? Sentia que me bastaria um nada para empurrá-la por aquela entrada e que fazer isso me daria um grande prazer. Lá no fundo era o que eu realmente queria: reconduzi-la à lila pálida, o rabo de cavalo, os olhos apertados de rapina, roupas baratas no corpo. Nada daquela pose, daquele jeito de Jacqueline Kennedy de bairro. Mas, por desgraça dela e minha, me pareceu uma ação mesquinha. Pensando em fazer-lhe o bem, não quis restituí-la à esquilidez da casa Cerulo e assim me fixei numa única ideia, e não soube fazer outra coisa senão dizê-la e repeti-la com gentileza persuasiva. Lila, Silvio Solara não é Marcelo nem Michele. É um erro fazer confusões. Você sabe isso melhor do que eu. Você mesma o disse em outras ocasiões. Não foi ele quem puxou Ada para dentro do carro. Não foi ele que atirou em nós na noite de Ano Novo. Não foi ele que se instalou à força em sua casa. Não foi ele que disse aquelas coisas horríveis sobre você. Silvio vai ser padrinho de casamento e vai dar uma mão a Rina e a Stefana no comércio dos sapatos. Só isso. Não terá nenhum peso em sua vida futura. Embaralhei as cartas que àquela altura já conhecia bastante bem. Falei do ano antes e de depois, da velha geração e da nossa, de como éramos diferentes, de como ela e Stefano eram diferentes. E esse último argumento abriu uma brecha, seduziu-a, insisti nele com muita paixão. Ela ficou me ouvindo em silêncio. Evidentemente queria ser ajudada a apaziguar-se. E pouco a pouco se apaziguou. Mas li em seus olhos que aquele movimento de Stefano lhe revelara algo a respeito dele que ainda não conseguia enxergar com clareza. E justamente por isso estava mais assustada ainda que com ansiedades de Rino. E disse-me: talvez não seja verdade que gosta de mim. Como que não gosta de você? Ele fez tudo o que você quer. Só quando não ponho em risco de verdade o dinheiro dele, disse com um tom de desprezo que nunca havia usado. De todo modo, voltou a circular. Não se fez ver na charcutaria, não foi à casa nova. Enfim, não foi ela quem buscou a reconciliação. Esperou que Stefano lhe dissesse: obrigado, eu te amo muito. Você sabe que há coisas que somos obrigados a fazer. Só então deixou que ele se aproximasse por trás e lhe beijasse a nuca. Mas depois se virou de repente e, olhando direto nos olhos, e disse: em meu casamento, Marcelo Solara não pode absolutamente pôr os pés. E como vou fazer? Não sei, mas você precisa jurar isso para mim. Ele bufou e disse rindo: está bem, Lila, eu juro. Chegou o 12 de março, um dia ameno, já de primavera. Lila quis que eu fosse cedo à sua velha casa, que a ajudasse a se lavar, se pentear, se vestir. Mandou a mãe embora e ficamos sozinhas. Sentou-se na beira da cama de calcinha e sutiã. Ao lado estava o vestido de noiva, que parecia o corpo de uma morta. Na frente, sobre o pavimento em hexágonos, estava a bacia de cobre cheia de água fumegante. Me perguntou a queima-roupa. Você acha que estou cometendo um erro? Em quê? Em me casar. Você ainda está pensando na história do padrinho de casamento? Não, estou pensando na professora. Por que não quis me deixar entrar? Porque é uma velha rabugenta. Ficou um tempo calada, mirando a água que brilhava na bacia, e então disse: qualquer coisa que aconteça, continue estudando. Mais 2 anos, depois pega o diploma e terminou. Não, não termine nunca. Eu lhe dou o dinheiro, você precisa estudar sempre. Dei um risinho nervoso e disse: obrigada, mas a certa altura a escola termina. Não para você. Você é minha amiga genial. Precisa se tornar a melhor de todos, homens e mulheres. Levantou-se, tirou a calcinha e o sutiã e disse: vamos, me ajude, ou vou me atrasar.
Jamais a tinha visto nua. Me envergonhei. Hoje posso dizer que foi a vergonha de pousar com prazer o olhar sobre seu corpo, de ser a testemunha participante de sua beleza de 16 anos, poucas horas antes que Stefano a tocasse, a penetrasse, a deformasse, talvez engravidando-a. Naquele momento foi apenas uma tumultuosa sensação de inconveniente necessário, uma situação em que não se pode virar o rosto para o outro lado, não se pode afastar a mão sem dar a reconhecer o próprio desconcerto, sem o declarar justo ao se retrair, sem, portanto, entrar em conflito com a imperturbada inocência de quem nos está perturbando, sem exprimir precisamente com a recusa a violenta emoção que nos abala, de modo que você se obriga a continuar ali a deixar o olhar sobre os ombros de menino, sobre os seios de mamilos crispados, sobre os quadris estreitos e as nádegas rijas, sobre o sexo escuríssimo, sobre as pernas compridas, sobre os joelhos tenros, sobre os tornozelos arredondados, sobre os pés elegantes, e você finge que não se fosse nada, quando na verdade tudo está em fato, presente, ali no quarto pobre, e um tanto escuro, a mobília miserável ao redor, sobre um piso irregular e manchado de água, e o coração se agita e suas veias se inflam. Lavei-a com gestos lentos e acurados, de início deixando-a agachada no recipiente, depois lhe pedindo que ficasse de pé, e ainda tenho nos ouvidos o rumor da água que escorre. E me ficou a impressão de que o cobre da bacia tinha uma consistência semelhante à da carne de Lila, que era lisa, sólida, calma. Tive sentimentos e pensamentos confusos. Abraçá-la, chorar com ela, beijá-la, puxar-lhe os cabelos, rir, fingir competências sexuais e instruí-la com voz doutoral. Repeli-la com palavras bem no momento da maior intimidade. Mas no final restou apenas o pensamento hostil de que eu a estava purificando da cabeça aos pés de manhã cedo, só para que Stefano a emporcalhasse durante a noite. Imaginei-a nua, como estava agora, envolvida pelo marido na cama da casa nova, enquanto o trem chacoalhava sob suas janelas e a carne violenta dele lhe entrava por dentro com um golpe preciso, como uma rolha de cortiça empurrada com a palma do gargalo de uma garrafa de vinho. E subitamente me pareceu que o único remédio contra a dor que eu estava sentindo, que sentiria, era achar um canto bem afastado para que Antônio fizesse em mim, naquela mesma hora, o mesmo e idêntico ato. Ajudei-a a se enxugar, a se vestir, a pôr o vestido de noiva que pensei com um misto de orgulho e sofrimento, tinha escolhido para ela. O tecido se tornou vivo, sobre sua candura correu o calor de Lila, o vermelho da boca, os olhos pretíssimos e duros. Por fim, calçou sapatos que ela mesma desenhara, pressionada por Rino, que se não estivesse calçado sentiria como uma espécie de traição. Escolhera um par de saltos baixos, para evitar parecer muito mais alta que Stefano. Olhou-se no espelho erguendo um pouco do vestido. São feios, disse. Não é verdade. Riu com nervosismo. São sim, olhe. Os sonhos da cabeça foram parar debaixo dos pés. Virou-se com uma expressão repentina de pavor. O que vai acontecer comigo, Helena? Na cozinha, esperando-nos com impaciência, prontos a um bom tempo, estavam Fernando e Núzia. Nunca os tinha visto tão arrumados. Naquela época, os pais dela, os meus, todos os pais me pareciam velhos. Eu me fazia grande distinção entre ele e os avós maternos e os paternos. Criaturas, a meus olhos, tinham todas uma espécie de vida fria, uma existência sem nada em comum com a minha, com a de Lila, com a de Stefano, de Antônio e de Pasquale. As pessoas realmente devoradas pelo calor dos sentimentos, pela ânsia dos pensamentos, éramos nós. Somente agora, enquanto escrevo, me dou conta pela primeira vez de que, naquela época, Fernando não devia ter mais de 45 anos. Núzia era seguradamente alguns anos mais nova, e juntos, naquela manhã, ele de camisa branca e terno escuro, o rosto de Rodolph Scott e ela toda de azul, com o chapeuzinho azul e o véu azul. Estavam muito bonitos. A mesma coisa valia para meus pais, sobre cuja idade posso ser mais precisa. Meu pai tinha 39 anos, minha mãe 35. Olhei demoradamente naquele dia na igreja. Senti com irritação que naquele dia meu sucesso dos outros estudos não os consolava nem um pouco.
Ao contrário, sentiam especialmente minha mãe que se tratava de uma inútil perda de tempo. Quando Lila, esplêndida no nimbo da candura ofuscante de seu vestido de noiva e do véu vaporoso, avançou pela igreja do Sagrado Coração de braço dado com o sapateiro e se dirigiu até Stefano, lindo no altar cheio de flores. Bendito o florista que o adornara, com abundância. Minha mãe, embora seu olho bailarino parecesse perdido noutra parte, me olhou para que eu sentisse o peso de estar ali, de óculos, distante do centro, enquanto minha amiga malvada conquistava um marido de posses, uma atividade econômica para a família e uma casa toda sua, da qual era nada menos que a proprietária, com uma banheira, geladeira, televisão e telefone. A cerimônia foi longa. O pácoro a fez durar uma eternidade. Na entrada da igreja, os parentes e amigos do noivo se puseram todos juntos de um lado, os parentes e amigos da noiva do outro. Durante todo o tempo, o fotógrafo fez um número infinito de fotos, flashes, refletores, enquanto seu jovem ajudante filmava os momentos mais decisivos. Antônio esteve devotamente sentado ao meu lado durante todo o tempo, com seu traje novo de alfaiataria, deixando a Ada aborrecidíssima, porque, como balconista da charcutaria do noivo, aspirava a um lugar bem melhor. A missão de acomodar-se no fundo da igreja, ao lado de Melina, e vigiá-la em companhia dos outros irmãos. Uma ou duas vezes me sussurrou algo no ouvido, mas não lhe respondi. Devia limitar-se a permanecer a meu lado sem demonstrar especial intimidade, para evitar fofocas. Corri o olhar pela igreja lotada. As pessoas se entediavam e, assim como eu, olhavam continuamente ao redor. Havia um intenso perfume de flores, um cheiro de roupa nova. Guilhola estava linda, e linda também estava Carmela. Os rapazes também não ficavam atrás. Enzo, principalmente Pasquale, pareciam querer demonstrar que ali, sobre o altar, ao lado de Lila, teriam sido rapazes de figurar ainda melhor que Stefano. Quanto a Rino, enquanto o pedreiro e o verdureiro estavam no fundo da igreja como sentinelas a garantir o bom êxito da cerimônia, ele, o irmão da noiva, rompendo a ordem dos alinhamentos familiares, foi se postar ao lado de Penúcia, na área dos parentes do noivo, também ele, perfeito no traje novo, sapato cerulo nos pés, reluzentes como os cabelos com brilhantina. Que pompa! Era evidente que todos os que tinham recebido o convite não quiseram faltar ao casamento, e mais, se apresentaram vestidos com muita elegância, e isso significava, pelo menos pelo que eu sabia, pelo que todos sabiam, que de fato não poucos, talvez Antônio em primeiro lugar, que estava sentado ao meu lado, precisavam pedir dinheiro emprestado. Então olhei Silvio Solara, grande, com trajes escuros, de pé ao lado do noivo, muito ouro cintilante nos pulsos. Olhei sua esposa, Manuela, vestida de rosa, carregada de joias, postada ao lado da noiva. O dinheiro de toda aquela ostentação vinha dali. Morto com Aquile, era aquele homem vestido de roxo, olhos azuis, grandes entradas, e aquela mulher magra, de nariz longo e lábios finos, que emprestavam dinheiro a todo o bairro. O casamento de Lila era de fato um negócio não só para o florista, não só para o fotógrafo, mas sobretudo para aquele casal que, entre outras coisas, também tinha fornecido os pratos da recepção, do antipasto ao bolo. Lila, como percebi, não olhou para eles em momento nenhum. Não se voltou nem para Stefano, manteve os olhos fixos no padre. Pensei que, vistos assim de costas, não formavam um belo casal. Lila era mais alta, ele mais baixo. Lila expandia à sua volta uma energia que ninguém podia ignorar. Ela parecia, e ele parecia, um homenzinho apagado. Lila parecia extremamente concentrada, como se estivesse empenhada em entender até o fundo o que realmente significava aquele ritual. Ele, ao contrário, de vez em quando se virava para a mãe ou trocava risinhos com Silvio Solara, ou coçava de leve a cabeça. A certa altura fui tomada de ansiedade e pensei: e se Stefano de fato não fosse o que parecia? Mas não fui até o fundo naquele pensamento por dois motivos. Antes de tudo, os dois noivos disseram sim um ao outro de modo límpido e claro, em meio à comoção geral. Trocaram as alianças, se beijaram, e eu tive de me convencer de que Lila estava realmente casada.
Depois aconteceu que, de repente, não liguei mais para os noivos. Percebi que tinha avistado todos, exceto Afonso, e o procurei com o olhar entre os parentes do noivo, entre os da noiva. Encontrei-o no fundo da igreja, quase escondido atrás de uma coluna. Fiz-lhe sinal, ele respondeu, veio em minha direção. Mas atrás dele apareceu, em grande pompa, Marisa Sarratori, e logo depois, desengonçado, mãos no bolso, desgrenhado, com o paletó e a calça amarrotados que usava no colégio, Nino. Em seguida, se formou um confuso aglomerado em torno dos noivos, que saíam da igreja acompanhados dos sons vibrantes do órgão e das flechas do fotógrafo. Lilo e Estefano pararam no átrio entre beijos, abraços e o caos dos automóveis e o nervosismo dos parentes que eram deixados à espera, enquanto outros, nem sequer consanguíneos, mas quem sabe mais importantes, mais amados, mais ricamente vestidos, as senhoras de chapéu especialmente extravagantes, eram logo carregados pelos carros e levados ao restaurante da Rua Horácio. Como Afonso estava bem arrumado, nunca o tinha visto de roupa escura, camisa branca e gravata. Sem suas desleixadas roupas da escola, sem um avental de salsicheiro, me pareceu não só mais velho que seus 16 anos, mas de repente pensei, fisicamente diverso do irmão Stefano. Agora estava mais alto, mais esguio e parecia belo como um bailarino espanhol que eu tinha visto na televisão, olhos grandes, lábios carnudos, nenhum traço ainda de barba. Marisa, evidentemente grudada nele, a relação crescera. Devem ter se visto sem que ninguém soubesse de nada. Mesmo tão apegado a mim, Afonso fora convencido pelos cabelos encaracolados de Marisa e por sua fala irresistível que o eximia. Ele, tão tímido, de preencher os vazios da conservação. Estariam noivos? Eu duvidava. Ele me teria dito. Mas evidentemente as coisas estavam bem encaminhadas, tanto que a convidara ao casamento do irmão. E ela, com certeza, para obter o consentimento dos pais, trouxera a Nino à força. E ali estava ele, no átrio, o jovem Sarratori, totalmente fora do lugar, com sua roupa descuidada, muito alto, muito magro, cabelos muito compridos e despenteados, as mãos muito enterradas no bolso da calça, o ar de quem não sabe onde se situar, os olhos fixos nos noivos, como todos, mas sem nenhum interesse, só para descansá-lo em algum lugar. Aquela presença inesperada contribuiu bastante para a desordem emocional do dia. Tínhamos nos cumprimentado na igreja apenas um sussurro. Depois Nino seguiu atrás da irmã de Afonso e eu fui firmemente enlaçada no braço por Antônio. E apesar de logo ter me soltado, mesmo assim acabei na companhia de Ada, Melina, Pasquale, Carmela e Enzo. Agora, no meio da multidão, enquanto os noivos entravam no grande automóvel branco com o fotógrafo e o ajudante para fazer fotos no parque, me veio a ânsia de que a mãe de Antônio reconhecesse Nino, que lesse em seu rosto algum traço de nonato. Mas foi uma preocupação infundada. A mãe de Lila, Núzia, a conduziu consigo, aliada, junto a Ada e os irmãos mais novos, para um carro que a levou embora. De fato, ninguém reconheceu Nino, nem mesmo Guilhola, nem Carmela e nem Enzo. Nem se deram conta de Marisa, embora ela ainda tivesse os traços de menina que ainda tinha. No entanto, os dois Sarratori passaram inteiramente despercebidos. Enquanto isso, Antônio já me conduzia para o velho carro de Pasquale, e conosco subiram Carmela e Enzo, e já estávamos para partir, e eu não soube dizer se não. Onde estão meus pais? Tomara que alguém cuide deles. Enzo respondeu que os tinha visto em não sei que carro, ou seja, não havia mais nada a fazer. Partimos, e a Nino, ainda parado no átrio com ar atônito, com Afonso e Marisa que falavam entre si, tive tempo apenas de lhe lançar um olhar e depois o perdi. Fiquei nervosa. Antônio sussurrou em meu ouvido sensível às minhas mudanças de humor. O que foi? Nada. Você se chateou com alguma coisa? Não. Camela riu. Ela se chateou porque Lina agora está casada e ela também queria se casar. Por quê? Você também não quer se casar? Perguntou Enzo. Eu, se fosse por mim, me casaria até amanhã. Fomos até a marina. Pasquale guiava feito um louco. Antônio ajustara o automóvel tão bem que ele o tratava como um carro de corrida. Voava fazendo um grande barulho, ignorando os solavancos causados pelas ruas irregulares.
Encostava com velocidade nos carros que iam à frente, parava a poucos centímetros do choque, esterçava bruscamente e os ultrapassava. Nós, garotas, lançávamos gritos de terror ou fazíamos recomendações indignadas, que o faziam rir e acelerar ainda mais. Antônio e Enzo não piscavam o olho, no máximo faziam comentários pesados sobre os motoristas lentos, abaixavam a janela e, enquanto Pasquale os ultrapassava, gritavam insultos. Foi durante aquele percurso rumo à Rua Horácio que comecei a me sentir claramente uma estranha infeliz por meu próprio estranhamento. Eu tinha crescido com aqueles rapazes, considerava seu comportamento normal. A língua violenta deles era minha, mas seguia cotidianamente, já há 6 anos, um percurso que eles ignoravam por completo, e que eu, ao contrário, trilhava de modo tão brilhante que chegava a ser a melhor. Com eles, eu não podia usar nada daquilo que aprendia diariamente. Tinha que me conter, de alguma maneira, me autodegradar. O que eu era na escola, ali era obrigada a colocá-lo entre parênteses ou a usá-lo à traição, para intimidá-los. Me perguntei o que estava fazendo naquele carro. Ali estavam meus amigos, certo. Ali estava meu namorado. Estávamos indo à festa de casamento de Lila. Mas justamente aquela festa ratificava que Lila, a única pessoa que eu sentia ainda necessária malgrado nossas vidas divergentes, não nos pertencia mais, e com sua retirada toda a mediação entre mim e aqueles jovens, aquele carro correndo pelas ruas, se exaurira. Porque então eu não estava com Afonso, com quem compartilhava tanto a origem quanto a fuga, porque, acima de tudo, eu não tinha parado para dizer a Nino que vem à recepção, me diga quando sai a revista com meu artigo, vamos conversar entre nós, vamos cavar uma toca que nos mantenha fora desse feito e desse jeito de guiar de Pasquale, de sua vulgaridade, das entonações violentas de Carmela, de Enzo e também, sim, também, de Antônio. Fomos os primeiros jovens a entrar no salão de festa. Cresceu em mim um forte mau-humor. Silvio e Manuela Solara já estavam em sua mesa com o comerciante de metais, sua esposa florista e a mãe de Stefano. Os pais de Lila também ocupavam uma longa mesa com outros parentes. Meus pais, Melina e Ada, que demonstrava irritação e recebeu Antônio com gestos raivosos. A orquestrinha estava se posicionando, os músicos estavam com os instrumentos, o cantor testava o microfone. Circulamos embaraçados, não sabíamos onde nos sentar. Nenhum de nós ousava perguntar aos garçons. Antônio estava colado em mim, se esforçando para me divertir. Minha mãe me chamou, fez de conta que não ouvi. Chamou mais uma vez, e eu nada. Então se levantou e veio até mim com seu passo claudicante. Queria que eu fosse me sentar ao seu lado. Recusei e sublinhou. Por que o filho de Melina está sempre atrás de você? Ninguém está atrás de mim, mãe. Você acha que eu sou boba? Não. Venha se sentar perto de mim. Não. Já lhe disse para vir. Não estamos bancando seus estudos para você se arruinar com um operário filho de uma mãe louca. Obedeci. Ela estava furiosa. Começaram a chegar outros jovens, todos amigos de Estefano. Entre eles, Vigliola, que me chamou com um sinal. Minha mãe me segurou. Pasquale, Carmela, Enzo e Antônio finalmente se sentaram com um grupo de Guilhola. Ada, se conseguira se livrar da mãe, deixando-a com núzia, veio me falar no ouvido e disse: Venha. Tentei me levantar, mas minha mãe me agarrou um braço com raiva. Ada fez um ar de desagrado e foi se sentar ao lado do irmão, que de vez em quando me olhava, e eu lhe mandava um sinal, erguendo os olhos para o teto e indicando que estava presa. A orquestra começou a tocar. O cantor de seus 40 anos, quase calvo, com traços muito delicados, cantarolou algo para ensaiar. Outros convidados chegaram, o salão ficou lotado. Ninguém escondia a fome, mas obviamente era preciso esperar os noivos. Tentei me levantar de novo e minha mãe se sibilou. Fique perto de mim. Perto dela. Pensei enquanto era contraditória sem perceber, com suas raivas, com aqueles gestos imperiosos. Não queria que eu estudasse, mas como agora eu estava estudando, me achava melhor que os rapazes com quem tinha crescido e se dava conta, como se de resto eu também, e justamente naquela mesma circunstância, de que meu lugar não era com eles. Entretanto, me obrigava a ficar perto dela para me defender, sabe-se lá de que medos revoltos, de que voragens e precipícios.
Perigos que naquele momento a meus olhos eram todos representados por Antônio. Mas estar perto dela significava permanecer em seu mundo, tornar-me semelhante a ela em tudo. E se eu me tornasse semelhante a ela, o que mais poderia esperar além de Antônio? Nesse meio tempo, os noivos chegaram entre aplausos entusiásticos. A orquestra logo atacou uma marcha nupcial. Soldei indissoluvelmente a minha mãe, ao corpo dela, a estranheza que me tomava cada vez mais. Lá estava Lila, festejada por todo o bairro e parecia feliz. Sorria elegante, gentil, de mãos dadas ao marido. Estava deslumbrante. Nela, em seus passos, eu me mirava desde pequena para escapar de minha mãe. Tinha fracassado. Lila continuara ali, vinculada de modo flagrante àquele mundo do qual imaginava ter extraído o melhor. E o melhor era aquele jovem, aquele casamento, aquela festa, o brinquedo dos sapatos para Rino e o pai. Nada que tivesse a ver com meu percurso de jovem estudiosa. Me senti completamente só. Os dois noivos foram obrigados a bailar entre os flashes do fotógrafo. Rodopiaram pela sala, precisos nos movimentos. Preciso ter em mente isto, pensei. Do mundo de minha mãe, nem mesmo de Lila, apesar de tudo, conseguiu escapar. Já eu preciso conseguir, não posso mais ser aquiescente. Preciso eliminá-la, assim como fazia Oliviero quando ele se apresentava em nossa casa para impor a ela o meu bem. Estava me segurando pelo braço, mas eu precisava ignorá-la, me lembrar de que eu era a melhor em italiano, latim e grego, me lembrar que tinha enfrentado o professor de religião, me lembrar de que sairia um artigo com minha assinatura na mesma revista em que escrevia um rapaz bonito e excelente do terceiro ano do liceu. Nino Sarratori entrou naquele exato momento. Avistei-o antes de ver Afonso e Marisa. Avistei-o e fiquei de pé. Minha mãe tentou me segurar pela dobra do vestido, mas me desvencilhei. Antônio, que não tirava os olhos de mim, se iluminou e me lançou um olhar convidativo. Mas eu, com um movimento contrário ao de Lila e de Stefano, que agora se dirigiam ao centro da mesa onde estavam o casal Solara e o casal de Florença, rumei direto para a entrada, para Afonso, Marisa e Nino. Achamos um lugar. Puxei conversas genéricas com Afonso e Marisa. Esperava que Nino se decidisse a me dirigir a palavra. Entretanto, Antônio chegou por trás de mim e me falou ao ouvido. Guardei um lugar para você. Sussurrei. Vá embora. Minha mãe percebeu tudo. Olhou ao redor, indeciso, muito intimidado, e voltou à sua mesa. Tínhamos 16 anos. Eu estava diante de Nino Sarratori, de Afonso, de Marisa, e me esforçava para sorrir, dizendo com falso desinteresse: Tudo bem, fica para a próxima. Lila estava na outra ponta do salão, era a noiva, a rainha da festa, e Stefano lhe dizia algo no ouvido e ela sorria. O longo e extenuante banquete de núpcias estava chegando ao fim. A orquestra tocava, o cantor cantava. Antônio, de costas, comprimia no peito o mal-estar que lhe causara e olhava o mar. Enzo talvez estivesse murmurando a Carmela que a amava. Rino certamente já o dissera a Penútia, que lhe falava olhando fundo nos olhos. Pasquale, com toda a probabilidade, estava dando voltas, assustado, mas Ada encontraria o jeito certo de, antes que a festa acabasse, arrancar-lhe da boca as palavras necessárias. Há tempos que se sucedem brindes cheios de alusões obscenas, e nessa arte brilhava o comerciante de metais. O pavimento estava manchado de sugo que espirrava de um prato caído das mãos de um menino, de vinho que o avô de Stefano derramara. Engoli as lágrimas e pensei: talvez publiquem minhas linhas no próximo número. Talvez Nino não tenha insistido bastante. Talvez tivesse sido melhor eu mesma cuidar disso. Mas não disse nada, continuei sorrindo. Achei até força para dizer. Além disso, eu já tinha brigado uma vez com o padre. Brigar uma segunda seria inútil. É verdade, disse Afonso. Mas nada atenuava a desilusão. Eu me debatia tentando escapar a uma espécie de penumbra mental, uma dolorosa queda de tensão, e não conseguia. Descobri que tinha considerado a publicação daquelas poucas linhas de minha assinatura impressa como um sinal de que eu realmente tinha um destino, que o esforço do estudo com certeza conduzia para cima, a alguma parte, que a professora Oliviero tinha tido razão em me impulsionar para a frente e não me abandonar a Lila. Você sabe o que é plebe?
Sim, professora. O que era a plebe eu soube naquele momento, e com muito mais clareza do que quando, anos antes, Oliviero me fizera aquela pergunta. A plebe éramos nós. A plebe era aquela disputa por comida misturada a vinho, aquela briga por quem era servido antes e melhor, aquele pavimento imundo sobre o qual os garçons iam e vinham, aqueles brindes cada vez mais vulgares. A plebe era minha mãe, que tinha bebido e agora se deixava levar com as costas contra os ombros do meu pai. Sério, e ria de boca escancarada às alusões sexuais do comerciante de metais. Provavelmente nauseado pelo espetáculo em ato, Nino se levantou e disse que ia embora. Combinou com Marisa de voltarem para casa juntos e Afonso prometeu que a acompanharia na hora e no local estabelecido. Ela pareceu muito orgulhosa de ter um cavalheiro tão cortês. Disse a Nino incerta. Não quer cumprimentar a noiva? Fez um gesto largo, balbuciou algo sobre a própria roupa e, sem nem mesmo um aperto de mão, um gesto qualquer dirigido a mim ou a Afonso, rumou para a porta com o habitual passo vacilante. Sabia entrar e sair do bairro quando queria, sem se deixar contaminar. Podia fazê-lo, era capaz de fazê-lo. Talvez o tivesse aprendido anos antes, na época da tormentosa mudança que quase lhe custara a vida. Duvidei de que fosse capaz. Estudar não adiantava, podia tirar 10 nas provas, mas aquilo era só a escola. Já a revista tinha farejado o relato meu e de Lila, e não publicara. Nino, sim, podia tudo. Tinha o rosto, os gestos, o andar de quem faria sempre melhor. Quando foi embora, tive a impressão de que desaparecera a única pessoa em todo o salão que tinha energia suficiente para me tirar dali. Depois, achei que a porta do restaurante batera com um golpe de vento. Na verdade, não houve vento nem choque de batentes. Ocorreu apenas o que já era previsível que ocorresse. Apareceram justo para o bolo, para as lembrancinhas, os belos e elegantíssimos irmãos Solara. Moveram-se pelo salão cumprimentando este e aquele com seu modo patronal. Guilhola atirou os braços, o pescoço de Michele e o arrastou para se sentar a seu lado. Lila, com um rubor inesperado na garganta e em volta dos olhos, puxou energeticamente o marido pelo braço e lhe disse algo ao ouvido. Silvio fez um breve sinal aos filhos. Manuela os olhou com orgulho de mãe. O cantor atacou Lazzarella, imitando discretamente Aurélio Fierro. Rino abriu espaço a Marcelo com um sorriso amigável. Marcelo se sentou, afrouxou a gravata e cruzou as pernas. O imprevisível revelou-se apenas naquele ponto. Vi Lila perder a cor, se tornar palidíssima como era desde menina, mais branca que seu vestido de noiva, e os olhos tiveram aquela repentina contração que os transformava em fissuras. Tinha diante de si uma garrafa de vinho e temi que seu olhar a trespassasse como tamanha violência que a fizesse em mil pedaços, com o vinho a esguichar para todo lado. Mas não estava olhando a garrafa. Olhava mais longe. Olhava os sapatos de Marcelo Solara. Eram sapatos cerulo para homem. Não o modelo à venda, não aquele que a fivela dourada. Marcelo tinha nos pés os sapatos comprados tempos atrás por Stefano, seu marido. Era o par que ele havia fabricado com Rino, feito e desfeito por meses, arruinando suas mãos.